Glória a Deus. Nós tivemos esse final de semana em Pedro Canário e em Montanha. Foi muito bom estar lá. Já havia 3 anos que a gente estava para ir lá, né? E foi marcada essa agenda. E nós fomos para falar para pastores e líderes. E lá em Montanha nós falamos 2 horas da tarde à noite. Eu falei 1h20. Aí quando eu terminei, eles falaram: você podia falar mais um pouco? Eu falei: eu posso vir para cá, porque vocês gostam de me ouvir, né? Mas aí eles fizeram perguntas. Fizeram 1h30 de perguntas. Sabe qual a pergunta? O que vocês na Ibirjetibá estão fazendo? Eu falei: de que vocês estão falando? Eram pastores perguntando, tinha uns 200 líderes e pastores. Perguntas como: os líderes da Ibirjetibá recebem para trabalhar? Eu falei: por quê? Não, porque vocês fazem um trabalho que ninguém consegue fazer no estado. Eu falei: mas será que não consegue ou porque vocês não querem? Não, eu estava respondendo. E eu falei: ninguém, eles não recebem, os tesoureiros não recebem, não. Perguntas como que vocês fazem para o culto começar todo dia no início? Eu falei: o pastor tem que ser o primeiro. Eu cheguei que vocês não tinham chegado ainda. E eu fui no culto no outro dia, o pastor atrasou 20 minutos. Eu falei: vocês não podem pedir as pessoas para fazer uma coisa que nem vocês fazem. E irmãos, foi muito bom. E depois os pastores falaram assim: pastor, pode falar o que o senhor quiser, que nós vamos fazer. Eu falei: posso falar mesmo? Vocês estão deixando? Falei por 4h30. Eles deixaram, né? E eu pensei: à noite não vai dar ninguém. Preguei mais 1h30. Não foi uma mensagem, estava falando para pastores e líderes. E irmãos, as pessoas estão curiosas. Pastor, qual é a fórmula? Nós não temos fórmula. Não existe uma fórmula assim, existe uma forma. E não tem como falar para vocês fazerem o que a gente está fazendo de qualquer maneira, não é? E o que eu vejo é que as pessoas estão de olho na Ibirjetibá, né? E eu acho legal e acho importante eu estar lá esse final de semana. Acho importante nós estarmos podendo colaborar com outras igrejas, colaborar com outros pastores, colaborar com outros ministérios, né? Teve um pastor que falou assim: eu preciso de dinheiro para reformar a igreja, eu preciso de dinheiro para isso, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E eu falei: vocês já oraram quanto tempo? A gente ora todo dia. Eu falei: não, você está deixando o Mamon decidir quando é que vocês vão pintar a igreja. Vocês estão deixando o Mamon decidir quando é que vocês vão fazer alguma coisa na igreja. E não é assim que funciona. E eu louvo a Deus que nós podemos colaborar com alguns ministérios, né? E eles queriam que eu voltasse a cada 2 meses. Eu falei assim: eu não posso voltar, mas eu posso ir lá. Tem o Tiago, tem o Cléris, tem o pastor Helmar. Eles vêm e eles vão falar do mesmo jeito para vocês. Ou vocês podem ir lá a Santa Maria. Eu só vou ser agora no lugar que eu preciso de avião. Brincadeira, irmãos, a gente não dá conta, né? Teve uns pastores, uns 5 pastores que eu não conhecia. Falaram: nós queríamos que o senhor fosse lá na nossa cidade mês que vem. Falei: não posso. E é interessante saber que de alguma forma nós podemos colaborar. Eu falei: se vocês quiserem, vocês podem ir lá na Ibirjetibá, serão muito bem recebidos, não é? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Domingo de manhã o Clédson esteve aí falando para vocês, e à noite o Tiago. Espero que não tenha decepcionado vocês. Eu fico feliz quando eu chego e alguém diz assim: pastor, de manhã foi benção e à noite foi benção. Porque a liderança é medida não pela presença, a liderança é medida pela ausência. Amém? É muito importante. Qualquer líder que quando sai, tudo que ele faz cai por terra, ele não fez nada.
ele perdeu tempo e tomou o tempo dos outros, não é? A palavra de hoje, palavra número 4. Hoje eu quero falar com vocês sobre como Deus quer fazer negócios por meio dos homens. Estamos falando da abundância do reino. Se tem coisas que perturbam o ser humano, é você falar assim: a partir de hoje você não tem mais dinheiro. Alguns se matam por isso. Ou não é verdade? Alguns vão adoecer, vão entrar em depressão. As pessoas, quando morre alguém da família, ele chora por uma semana, mas depois continua a vida. Mas se falar que vai ficar o resto da vida sem dinheiro, ele se mata. Porque quando uma pessoa é ameaçada na sua vida financeira, ela corre o risco de adoecer, corre o risco de ficar sem onde morar, corre o risco de ficar sem comprar até os próprios remédios, e começa aquele fantasma a perturbar as pessoas. Mais uma coisa que nós temos que lembrar é que Deus, Ele sempre faz negócios por meio dos homens. Deus poderia ter simplesmente ir lá, vou abrir o mar e mandar o povo passar. Não, Ele mandou Moisés abrir o mar. Ele fez um negócio através de Moisés. Deus poderia muito bem ter feito um monte de coisa, mas Ele usou Elias, Ele usou Gideão, Ele usou Sansão. Ele foi usando homens para tudo que Ele vai fazer. A igreja às vezes esquece que Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele faz através de pessoas. Hoje eu vou contar uma coisa nova para vocês. Algumas pessoas querem dinheiro para si. As pessoas ficam loucas para ter as coisas para si. E Deus é um Deus de riqueza. Tem uma pessoa, um empresário que falou comigo assim, depois a gente estava conversando, eu tinha pregado lá na igreja dele, e ele falou assim, lá em Minas Gerais: eu descobri, quando o senhor pregou aqui, que a minha empresa tinha que ser uma agência de Deus. Eu descobri que Deus ia fazer negócios através dos meus negócios. Então eu falei assim: se for meu, eu vou atrapalhar Deus. Eu descobri que Deus quer fazer negócio através de mim. E ele falou, e eu falei: e aí, como foi? Desde então, pastor, eu estou pensando em aposentar aos 45. Eu falei: por quê? Nossa, Deus me abençoou tanto, só que não é nada meu. Aí ele me mostrou o que Deus fez e tal, e eu falei assim: você descobriu? O incrível é que muitas pessoas ainda não descobriram. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha, quanto é o salário que Deus recebe por mês? Jesus falou assim: eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje. Qual é o salário que Deus recebe? Não tem salário. As pessoas, quando falam em trabalho, elas pensam em quê? Salário. Quando você fala assim: faz um trabalho para mim, quanto você vai me pagar? É porque estão no nível mundano. Quando Deus fala em trabalho, Ele fala em fazer algo prazeroso, para que você tenha frutos prazerosos. Quando uma pessoa descobre que não precisa mais de dinheiro, a primeira coisa que ela pensa: nunca mais vou trabalhar. Ela é bem diferente do meu Deus. É ou não é verdade? Alguns aqui já devem ter pensado nisso. Estou doido para chegar o dia em que eu não vou precisar trabalhar nunca mais. A minha sogra, quando estava quase aposentando, ela falou: eu vou trabalhar até o dia da minha aposentadoria. Assim que eu aposentar, eu vou visitar meus netos todos os dias, todas as semanas. Ela aposentou. Vocês acham que ela tem tempo? Não tem. Eu falei: só que agora a senhora não trabalha mais para receber salário. Um dia a Ricela falou comigo assim: por que você não entrega meu imposto de renda? Eu falei: mas você não precisa. Eu nunca tive restituição de nada. Restituição de imposto de renda. Eu não tenho meu salário. Eu falei assim: você não precisa de salário, porque você é uma princesa. Princesas não têm salário. Princesas têm acesso a tudo que precisa. O que você precisa? Aí ela de vez em quando quer ter acesso ao que não precisa. As mulheres não conseguem diferenciar isso, né?
por que a nossa nação, como as nações de primeiro mundo, sofrem mais, sofrem muito? Porque só pensamos em salário. Quanto você me dá? Quanto você me dá para fazer isso? Quanto você me dá para fazer aquilo? Somos uma nação que produz, a nação de mão de obra. A nação, quanto mais rica, menos ela produz. Onde está a produção dos Estados Unidos? Na China. Por quê? Lá todos querem um salário, pelo menos meio salário. Então, quando alguém enriquece, quando alguém descobre o sistema de riqueza, ele para de produzir muito, porque ele vai produzir o que é necessário. Por isso que nos países de primeiro mundo a produção é baixa, porque você não vai encontrar mão de obra barata. E as pessoas que gostam de salário são chamadas de mão de obra barata. Deus quer fazer negócios através de você. Se você entender ou receber o que eu estou te ensinando, muita coisa pode mudar para você. Eu trabalhei de carteira assinada na minha vida por 6 meses e pedi demissão num posto de gasolina. Eu achava que lá eu seria muito rico, porque dono de posto de gasolina é muito rico. Por que vocês riram? Mas depois eu descobri que rico era só o dono. Aquela bomba não deu em nada. Nunca mais hoje mesmo eu vi minha carteira. Eu falei, meu Deus, o meu Deus tem um outro sistema que funciona. Me lembro que quando eu saí da universidade, eu fui contratado para trabalhar no escritório, e eles falaram assim, você quer que assine a sua carteira como? Não toque na minha carteira. Você não vai me dar um salário, você vai me recompensar pelo que eu fizer. Qual é o trabalho que tem para fazer? Os funcionários chegavam às 8, eu já estava lá às 6 da manhã. Os funcionários iriam embora, eu saía de lá às 10 da noite, e eu fazia tudo que tinha que fazer, mas depois eu ficava uma semana sem ir lá, porque não tinha mais nada para fazer. Aí eu falei assim, olha, o valor do meu trabalho é esse. Se você acha que está bom, pode depositar na minha conta. Algumas pessoas estão atrás de salário, não tem nada para oferecer. Deus está procurando alguém de confiança, para fazer assim, eu quero fazer negócio através de você. Deus está lá assim, eu preciso de um ambiente grande, para eu colocar 100 funcionários, mas eu preciso de um empresário que tenha a minha mente. Aí, esse empregado não vai ser seu, é para você cuidar deles para mim. Esse é um empresário do reino, que entende que Deus quer fazer negócio através de você. Então você entende o quê? Fala, peraí, Deus vai fazer negócio através de mim. Tudo que entrar aqui é a respeito desse trabalho do reino. Eu preciso cuidar desse povo. Só que a maioria dos empregados, dos empregadores, parece que assume uma mente tola, uma mente fechada, porque Deus não faz negócio com tolos. Você pode estar até fazendo muita coisa. Ontem a Ricela me mostrou um vídeo de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e um dia ele disse assim, aí, vocês são crentes há muito tempo, olha o que eu tenho, olha o que essa crentalhada tem. E ontem ele estava sendo preso, manchete nacional, ele mais 2 amigos. E eu falei com a Ricele, se ele vender tudo que tem agora, não paga o valor que eles falaram, o prejuízo que ele deu no estado. Parece que foram 20 e poucos milhões. Só que nós somos cristãos, nós não vamos lá agora falar com ele assim, e aí? Lógico que não, com certeza não. Só que ninguém desfruta de ato injusto em paz. O diabo é a merendeira de escola. Não, mas da escola daqui não. Ele dá com a colherzinha de remédio, e quando ele tira, ele usa aquela da merendeira, aquela que tira macarrão. Recebe da mão dele para você ver. Ele vai arrancar tudo que você tem. Uma hora ou outra, essa rolha de cortiça vai subir, e não vai ter como esconder. Só que quando Deus faz negócio através de você, você descobre que você vai fazer por prazer,
em servir a Deus. Deus não suporta tolos, e Deus não faz negócio através de tolos, Deus não faz negócio através de impuros. É por isso que você, até nos seus negócios, você precisa ter discernimento espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, 14, a Bíblia diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Algumas pessoas acham que o que Deus deu para elas, ou colocou na mão delas, é a respeito delas, e não é isso que a Bíblia ensina. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? O que é entregar a vida para Jesus? Você entregou o quê? Alguém me responde? Entregou o quê? Quanto é tudo? Quantos já entregaram tudo? Uma mão. Quantos já entregaram tudo? Se eu perguntar, vocês estão levantando por pressão, né? Quantos já entregaram tudo? Já diminuiu de novo, está vendo? Só porque eu falei que era por pressão. Tirei a pressão. Quantos já entregaram tudo? Agora com pressão. Quantos já entregaram tudo? Aumentou. Eu vou tirar a pressão de novo. Não falo por pressão. Nós não estamos confiando em Deus. Nós não confiamos em Deus como pregamos, como falamos. Temos essa dificuldade. Nós temos um grande perigo, porque nós não olhamos a nossa vida espiritualmente. A vida do cristão é espiritual quantas horas por dia? Quantas horas por dia? Então nós deveríamos nos comportar 24 horas por dia como um cristão. Os cristãos têm que ter uma grande vida. As pessoas têm que olhar e falar assim: você é um cristão, você é uma pessoa diferente. Só que para você ter uma grande vida, você precisa de uma vida pura. Para você ter uma vida pura, você precisa de uma mente pura. E para você ter uma mente pura, você precisa se expor diariamente a uma água pura, que é a palavra de Deus. E aí a gente está com problema. Deus não quer que as pessoas tomem o que é dele. E as pessoas querem ficar com o que é de Deus. E as pessoas às vezes estão perecendo, morrendo, sendo destruído, porque não tem conhecimento do que Deus quer. Vamos ler o texto de Oséias 4:6, muito conhecido. O meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Irmãos, quantos aqui tem conhecimento de Deus? Todos. O problema é quando você tem conhecimento e você simplesmente rejeita. O que é rejeitar o conhecimento de Deus? Ignorar é você não vir à igreja. Isso é ignorar. Agora, rejeitar é você ouvir e simplesmente falar assim: eu não quero. Pega a sua Bíblia. Abra aí 1 Coríntios. Abram todos. 1 Coríntios 1. Coríntios? Não, Romanos. Deixa eu ver se é Romanos. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o quê? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou por ter rejeitado o conhecimento de Deus. Irmãos, eu não vou falar de ímpio não, estou falando para crente. Os crentes que sabem, têm conhecimento de que o que ele está fazendo é pecado, ele continua fazendo, ele está rejeitando
o conhecimento de Deus. O cristão que ele tem consciência, às vezes o cristão vai lá e fala assim, pastor, eu queria saber, o que o senhor acha você acha que eu posso ir, né? Vai ter um negócio ali na rua ali, você acha que eu nunca vou falar, pronto, falei, eu posso ir naquele trem? E posso dançar um pouco, botar uma mini saia, um tomara que cai, já está caído mesmo, mas posso, pastor? A pessoa sabe que não pode, ela não devia nem perguntar, ela está rejeitando o conhecimento de Deus. O que Deus faz? Veja bem, olha o que a Bíblia está dizendo. E quando uma pessoa despreza o conhecimento de Deus, o que acontece? Leia por gentileza. Quem? Você não pode rejeitar o conhecimento de Deus e achar que Deus não está vendo. Deus não abre mão de ninguém. A Bíblia está dizendo que Deus abre mão de quem rejeita o conhecimento dele. A Bíblia está dizendo em Oséias, para você não falar que está no Velho Testamento, eu pus no Novo Testamento para alinhar com você. Deus, o próprio Deus, faz o quê? Rejeita. Você sabe quando Deus não desiste de você? Quando você fica agarrado com Deus, você está caindo, mas está ali arrastando, e eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de ir na igreja, a questão não é se você errou, a questão é o quanto você quer levantar. Quer ver? Quantos aqui erraram esse ano? Assim como eu, né? Erramos, não? Se você não levantou a mão, você já deve ter morrido e está aqui em corpo ressurreto. Porque todos, a questão não é o quanto você errou, é o quanto você está batalhando para levantar. Agora, quando você rejeita o conhecimento de Deus e finge que não é com você, Deus está dizendo assim, eu te rejeitarei. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Será que bate essa letra? Deus só não te rejeita se você não rejeitar a palavra dele. O indivíduo está comido no pecado, está lá, ele não depende. Como é que é? Ele não. Nossa, até perdi a letra. Ele, como é que é? Me ajuda. Vocês acham que Deus desiste de uma pessoa? Romanos 1:28. O próprio Deus o entrega a uma disposição reprovável. E essa pessoa começa a fazer todo tipo de pecado que está descrito no versículo 29. E depois ele diz assim, eu vou condenar quem faz e os que estão junto com quem faz. Estamos falando sobre finanças, tá? E abundância. Como você quer tocar na abundância de um Deus tão puro com as mãos impuras? Não pode. Irmãos, qualquer pessoa que ignora Deus está programando uma tragédia para a sua vida. Seja nessa ou seja na outra. Qualquer pessoa que ignora Deus está programando uma tragédia para si. Não espere que Deus responda às suas orações se você ignora as palavras dele. Porque ele diz que se você o ignora, você está me ignorando? Pastor, mas Deus vai atrás. É o pastor. Tem que ir atrás. Jesus saiu correndo atrás do jovem rico? Sim ou não? Ele fez a escolha dele. Jesus, vem cá, jovem rico, você é muito rico, você precisa ficar na minha igreja, seu dízimo deve ser bom demais, pai. Vem, deixa uma oferta aqui, está tudo certo. Vende o que tem, distribui para os pobres, me segue. Jesus estava dizendo aqui, eu quero saber quem é o seu Deus, porque se você confia em mim, o que é seu é meu, você vai fazer o que eu mandar porque não é seu. Por que ele não fez? Porque era só dele. Assim somos nós. Eu entreguei tudo a Deus, mas você
está agarrado no que é só seu. Deus não faz negócios através de ignorantes, através de tolos, através de impuros. Deus não faz negócio através de pessoas que não querem aprender. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, se tem uma coisa que você pode fazer, é errar e correr para a Escritura. Agora tem pessoas que erram e não saem do erro, elas simplesmente permanecem no erro. E você vai ser sempre lembrado por duas coisas: ou pelos problemas que resolveu, ou pelos problemas que criou. Passa a mente aí rapidinho. Tenta lembrar das pessoas. Você vai lembrar das pessoas que resolveram algum problema para você, ou das que criaram um problema para você? Fala que não é verdade. A pessoa que resolveu o problema para você, você quer ficar perto dela. A que criou, você quer se afastar dela. Precisamos organizar a nossa vida para acessar a abundância do reino de Deus. Às vezes eu vejo muitos cristãos em cativeiros, muitos cativeiros. Um dia Pedro estava num cativeiro, a Bíblia diz que a igreja foi para a oração, e a igreja estava orando. Quando Pedro saiu, os que estavam orando, chegou lá, só eles se assustaram. Eles não estavam orando? Eu pensei, será que eles não estavam orando por Pedro? Por que assustaram? Eles deviam estar certos, deu certo. A questão é que às vezes as pessoas estão orando e nem sabem pelo que estão orando, e às vezes as coisas estão acontecendo e ela até se assusta e deixa as coisas irem embora. Nós não podemos ser ignorantes ao ponto de vivermos em cativeiro. O povo de Deus está sendo levado cativo, cativos em dívidas, cativos em enfermidades, por causa de coisas que nós vamos fazendo durante a nossa vida. Certo é que não tem como a gente evitar tudo, mas o cativeiro faz você parar de sonhar. O cativeiro faz você parar de programar o futuro. E se tem uma coisa que a gente ama, é o futuro. A gente sonha com os netos, sonha com os filhos, a gente sonha em fazer muitas coisas, e de repente um cativeiro te avisa: acabei com você, game over. E por que as pessoas vão para o cativeiro? Isaías disse assim, capítulo 5:13, leiam por gentileza, todos. Vocês percebem que em Oséias o povo foi destruído por falta de conhecimento, e Isaías diz que o povo é levado cativo por falta de entendimento. A falta de conhecimento te destrói, mas a falta de entendimento leva você cativo. Então o ideal é ter conhecimento e ter entendimento, porque se você não tiver entendimento, você não devia nem estar aqui me ouvindo, porque a diferença entre uma estação e outra é o entendimento de cada instrução. Uma instrução altera a próxima estação da sua vida, porque tem muita gente aqui que trabalha muito. Devemos trabalhar sim, mas tem pessoas que trabalham um trabalho e não vê o fruto do seu trabalho. Lembram de Pedro e sua trupe? Passaram a noite batendo redes, passaram a noite suando, trabalhando. Pegaram o quê? O que pegaram? Conhece gente assim? Que trabalha e nunca tem nada, porque ignora instruções. Eu não posso chorar com quem ignora instruções. De repente Jesus chega e diz: eu preciso do seu barco. Jesus entra no barco, e Jesus ensina do barco. Primeira instrução de Jesus ali: já que você não está dando em nada nesse negócio seu, coloca na minha mão. Pedro estava cansado, sua turma estava cansada, mas ele não hesitou. O barco está aqui. E Jesus estava usando a empresa de
de Pedro. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, estão em casa ou que estão aqui, nunca deixaram Jesus usar os seus negócios, porque são seus. Um dia você vai perceber que poderia ter entregue a Ele há muito tempo, mas continua dando braçadas, jogando rede para um lado e para o outro, E Jesus, Ele disse para Pedro: agora toca ao largo. Pedro era um pescador experiente. Ele poderia ter dito: não é hora de pescar. Mas era o mestre que estava falando. Jesus está em cima e Pedro está embaixo. Não existe correção de baixo para cima. Correção de baixo para cima é rebelião. E Pedro, um pescador, já sabia disso naquele tempo. O mestre disse: toca ao largo. Sim. Muitos não ouvem instrução porque acham que tem que ser de acordo com o que ele aprendeu. E no reino não é de acordo com o que os homens te ensinaram. Alguns vão dizer assim: não entendo o negócio que eu faço. Sim, não entendo. Quantas vezes Jesus pescou? Está registrado na Bíblia? Quantas vezes Jesus pescou? Quantas vezes? Nenhuma. Ele não era pescador. Mas Jesus falou: toca ao largo. A hora não era de pescaria. O local não era o local onde eles pescavam. Lança a rede. Jesus estava ensinando para eles: você pode bater a vida toda com os seus negócios e nunca conseguir nada, além de cansaço. Mas com uma instrução, você pode pegar recurso para toda a sua vida e você depois pode me seguir. É só ficar atrás de mim. Por que vocês acham que Jesus guardou tudo e foi atrás de Jesus? Porque ele pegou tanto que não precisou mais. Ele entendeu que bastava uma instrução. Tanto que lá em João 6, Jesus falou assim: vai embora vocês também. Pedro foi o primeiro. Só tu tem as palavras da eternidade. As palavras que estão fora do tempo. As pessoas estão sendo destruídas por falta desse conhecimento e sendo levadas cativas. Estão cativas. Alguns são prisioneiros dos seus próprios trabalhos. Com certeza vocês conhecem alguém. Eu não posso sair, eu não posso tirar férias, eu não posso. Continue. Ou participe da série. Ouça as instruções e siga. A maioria não vai seguir, porque nem estão anotando. E nem vão lembrar depois. Vai lembrar de algumas coisas, mas vai perder os docinhos. As instruções são muito importantes. Pedro descobriu isso. Uma instrução mudou minha vida, minha vida profissional para sempre. E o cara nem era da minha área, não precisa. A área dele é sobrenatural. As pessoas que estão aqui, você que está aqui, você precisa detectar as pessoas que estão te entregando instruções. Porque, irmão, já viu quando mulher ganha menino, o bebezinho está lá, todo dia chega um médico para visitar. Não chega? As meninas, dá chá de camomila, dá chá de carqueja, esfrega a barriga e põe uma cruz de linha na testa. Teve um, põe 2 pedaços de batata na nuca e uma linha na testa. Um dia eu cheguei de uma menina com uma linha na testa. Assim, uma linha de cruz. Que é isso aí? Não, a pessoa falou que aí ela para de soluçar. Onde vende? Qual farmácia? Vou comprar esse trem também. Não, é tanta pessoa dando instrução. Entra no YouTube, coloca uma doença qualquer lá, eles vão te dar instrução de quando acabar com ela. Mas eles nunca tiveram. Todo mundo é médico no YouTube. O Sérgio Moro dá uma sentença, todo mundo se transforma no juiz do juiz. E agora todo mundo entende de política.
Irmãos, o trem está bom, é muita instrução. Só que nós precisamos ter cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. A maioria das pessoas que vão te rodear, você poderia chamá-las de parasitas. É muito fácil identificar um parasita. A única coisa que o parasita faz é quando ele percebe a sua fraqueza, ele vê na sua fraqueza um motivo para se distanciar. E uma pessoa de verdade, um amigo de verdade, um cristão de verdade, ele vê na sua fraqueza um motivo para ficar do seu lado. Vê os parasitas, igual o pessoal que gosta muito de sair, de beber, de fazer esse trem, os parasitas ficam ali. Quando acaba tudo, o que os parasitas fazem? Vamos para a próxima vítima. Eles vão lá e ficam igual. Aqui vocês são chiques, vocês falam sanguessuga, né? Lá em Minas Gerais fala chamichuga. É porque chamichuga é mais bonito para falar, chamichuga. Sanguessuga. É meio cariocado, né? Chamichuga. 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 Chame. Para você acessar a abundância do reino, faça uma seleção das pessoas que vão se aproximar de você. Porque ninguém pode tocar indevidamente nas coisas que você sabe que é do reino. Você não pode ficar rodeado de parasita. Porque tem gente que Deus abençoa ela. E elas entram, aí entra uma pessoa enviada de algum lugar na sua vida. E essa pessoa começa a te estimular a pecar. Anote aí. A pessoa que peca com você, inevitavelmente, em breve ela vai pecar contra você. Vou repetir. A pessoa que peca com você, não vai demorar. Em breve ela vai pecar contra você. Por isso que você precisa tirar as pessoas erradas. Tire as pessoas erradas da sua vida. Porque aí as coisas erradas param de acontecer. Vamos lá. Provérbios 26, 20. Todos, por gentileza. Sem lenha, não havendo intrigante. Sabe por que as brigas não acabam na sua casa? Tem alguém lá que é a lenha. É a lenha desse fogo. Tira essa lenha. É igual a assembleia de igreja antigamente. Sempre tinha dois enviados de algum lugar que eles ficavam um do lado do outro. Ficava 3, 4 horas de assembleia. Aí você tem que pegar essa lenha e pôr lá fora. Você precisa detectar as pessoas intrigantes. Tem alguém que guarda intriga na família? Não responde. Tem algum intrigante do seu lado? Não olhe de lado, que aí vai achar que é você. Eu falo para não olhar de lado, vocês olham para o lado. Você não vai apontar o dedo agora, né? Quando eu era menino, meu pai tinha umas músicas de sanfona e ficava lá. E o pessoal arrastando o pé. Aí tinha uma música, eu acho, do Trio Parada Dura. Deixa, gente, deixa de intriga. Você é amigo mesmo, diz que te de qualquer briga. Quantos já ouviram essa música? Você está de pagode? Pagode rasta. Meu Deus. Não é pagode, não, é rasta-pé. Desculpa, as músicas que você gosta, eu acabei te ferindo. Joga aquele LP fora. Gente, identifique a pessoa que traz intriga para o seu negócio, tira ela de lá. O funcionário que tira intriga, você tem que mandar embora. A Bíblia está sendo muito clara. Tira a pessoa que gosta de intriga e a contenda. Quando eu chego em alguma situação, eu consigo detectar quem causa intriga, a gente vai tirando de levinho. Não,
Vai chegando para um lado, vamos lá, vamos lá. A entrada favorita de Satanás na vida de uma pessoa é por meio de alguém próximo a você. Quando o diabo quiser entrar na sua vida, ele vai usar alguém próximo. Já detectou Judas? Ele come a mesa com você. Quando o diabo quer entrar na vida de alguém, e essa pessoa é blindada porque é crente, ele vai colocar alguém dentro da sua casa. Tome cuidado com isso. Quando ele quer destruir você, ele põe uma pessoa dele na sua vida. Agora, tem um tipo de pessoa que você tem que manter na sua vida. A pessoa que alimenta a sua fé. A pessoa que te impulsiona a servir Jesus. Se ela for ao contrário disso, chuta que é laço. Sai fora desse trem. A pessoa que atrai a presença de Deus com você. Porque a pessoa que alimenta a sua fé, ela sabe, ela tem convicção que as fases da nossa vida, ela só muda quando nós ativamos a nossa fé. As fases da sua vida, elas vão mudar quando você usar a sua fé. É por isso que quem vai acessar a abundância do reino de Deus e vai deixar Deus fazer negócios através de você, você precisa ter padrões de comportamento. Você precisa ter padrões divinos. Irmãos, de vez em quando algum irmão fala: pastor, o senhor tem alguém para indicar para trabalhar para mim, menos da igreja? Alguém já ouviu isso? Eu quero um que não seja crente, porque os crentes já me deram muito trabalho. E eu fico triste de ouvir isso. Espero que na Ibjetibá a gente mude isso. Porque os nossos padrões têm que ser acima da média. E nós temos pessoas boas aqui. Só que nós temos que aumentar a quantidade de pessoas boas. Devemos ser os melhores nos que fazemos. Devemos trabalhar 6 vezes mais do que descansamos. Trabalhar 6 e descansar no 7º. Eu acho engraçado quando a gente manda um WhatsApp para alguém que está trabalhando e ele responde. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu acho engraçado um crente postar no Facebook na hora do serviço. Nós usamos motores, né? Os robozinhos que fazem as postagens. Talvez está todo mundo usando. Mas será que o motor está programado para ficar respondendo? Não, né? É porque eu não estou meio desatualizado. Eu acho que os robôs não respondem ainda pessoalmente. Nós temos que aumentar o nosso padrão. Às vezes a pessoa manda mensagem: pastor, manda mensagem cedo, você não atendeu até agora. Eu não trabalho no telefone. Ou eu tenho que ficar no telefone. Vai mandar mensagem. Vai chegar. Chegou. Agora vai mandar outra. Vai, Jesus, manda ele. Usa ele. Vai. Usou. Agora eu vou pôr o Snapchat. É porque o Snapchat faz isso, né? Aí faz a língua, né? Aquele. A gente podia aumentar o nível um pouco. Lá em Montanha, dois rapazes me procuraram e falaram: pastor, nós estamos com um problema, que tem um dos nossos amigos, que a gente vai no monte e tal, mas eles não são de Montanha, eles são de outro lugar, lá da Bahia.
Aí nós viemos aqui, que bom, ouvimos sua palavra e tal. Aí nós três, como a igreja está funcionando bem, nós estamos no monte, nós orando. Só que agora ele falou assim que nós temos que usar só camisa de manga comprida e calça e tal. Não pode dormir sem roupa assim, porque vai acontecer uns negócios aí. E nós temos que ir para o monte e não sei o que lá. Aí eu falei assim, e ele falou que tem que andar de acordo com as regras. E eu falei, que hora que ele te mandou essa mensagem? Que ele estava me mostrando. Ele mandou ontem, 3 horas. Ele não trabalha, não, ele mandou do emprego, ele estava dentro do banheiro. Eu falei, o que já está errado? E fala o que Deus vai condenar ele por toda a lei, já que ele está criando leis, a força do pecado está na lei. Já respondi vocês. Não é assim. Você não pode quebrar um princípio divino criando princípios próprios. E ainda queremos ter acesso às coisas de Deus. O Raul fez desse jeito pro lado de Giovana. Se você estivesse no jardim, eu já sei. Meu orgulho do jardim. Quem foi, Giovana? O que o Raul está fazendo aí? Irmãos, alguém conhece preguiçoso? Se você vai acessar a abundância do reino, as pessoas, quando eu falo de trabalho, eu falo de equilíbrio no trabalho e trabalhar de acordo com o nível do reino. Agora tem gente que não quer fazer nada. Essa pessoa, ela não pode ficar colada em você quando você for acessar o reino. Ela vai ser um entrave para você. Talvez você é essa pessoa. Eclesiastes 10:18 diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. O telhado está envergando. Essa casa foi o Senhor que me deu. O telhado está envergando de novo. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Na realidade, esse texto de Eclesiastes está reprovando as pessoas que pedem a Deus uma casa e não cuida dela. Você pede a Deus um ministério e não cuida dele. Você pede alguma coisa de Deus e não cuida do que Deus te deu. É por isso que eu estou dizendo, se você está pedindo a Deus para acessar a abundância dele, e quando ele te der acesso, o que você vai fazer? Tem que cuidar disso. Se você não é o preguiçoso, afaste-se dele, ou você vai se tornar um. Pastor, mas a Bíblia manda afastar? Manda. Vamos 2 Tessalonicenses 3:6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda à toa. Tem uma versão melhor aqui: ocioso, é mais educado. Aí eu não acho serviço. Você não acha ou está correndo o que achou? Uma pessoa ociosa é uma pessoa que não quer se ocupar, ela não quer trabalhar, ela não quer progredir, e quando ela faz sem querer fazer. Vem em mim 11 horas. Se identificar, né? Vem em mim 3 horas. Vem em mim 5 horas. Pede demissão. Gente, pede demissão, vai embora. Deus está mandando eu me apartar de você. Se identifique, por favor. Ou nós vamos te encontrar. Ou a gente pode até achar com facilidade. Por que Deus está mandando se apartar? Porque a convivência produz semelhança. Se vocês são jovens, se vocês andam só com gente preguiçosa, sabe o que vocês vão tornar? Preguiçosos. Anda com gente que não gosta de estudar. Eu odeio estudar, eu não gosto de estudar. Então, quem dera acabasse com a escola. Ele vai tirar o seu desejo de estudar. Comece a andar com diligente. O que é uma pessoa diligente? Vamos partir para cima, vamos fazer isso, porque a Bíblia diz assim:
os diligentes governam sobre os negligentes. É isso que a Bíblia diz em Provérbios. Aí você vê quem governa e quem é governado. Tem gente que é negligente, ele é ocioso, ele ora pedindo prosperidade, mas por causa de uma gaveta ele perde todo o armário. Ele simplesmente ora pedindo saúde e não cuida da sua saúde, e nem ao médico vai. Só ora pedindo, e Deus está de lá. Faz que eu estou mandando as pessoas se afastar de você. Porque até o diabo gosta de usar as pessoas. O ocioso ele nem vai, fala, não vai, esse aí não vai. Não tem aquela vozinha lá da cor, vai não. Ele não vai não. Tem gente que não vai. É ocioso para tudo. Quantos querem acessar a abundância do reino? Diz amém. Se aparta. De qual irmão? É quantos? Todo irmão ocioso que você achar, não anda com ele. Não anda com ele. Se aparta de todo irmão que anda com o ocioso. E se aparta do ocioso. Afasta do preguiçoso. Paulo chega a dizer assim: se você não vai trabalhar, é bom que não. Porque um cristão que anda com uma pessoa ociosa, põe atenção, ele é um cristão ocioso. Ele é trabalhoso. Quando ele arruma um emprego, o chefe dele sofre. O chefe dele tem que orar para ver se ele adoece, para tirar uns 15 dias e sumir. Oh meu Deus, adoece esse moço. Adoece essa menina para pegar um atestado de pelo menos uns 90 dias, sumir daqui. A empresa podia dar de aniversário uma semana de folga, porque aí o serviço rende. Agora, quando você anda com uma pessoa que anda com ocioso, por quê? A pessoa ociosa, ela só tem conversa ociosa. E Jesus leva isso muito a sério. Jesus disse em Mateus 2,36, cada palavra vai prestar conta. Mateus 2,36. Por quê? Quando você anda com uma pessoa ociosa, você pode não ser ocioso. Você começa a repeti-la. Você começa a falar o que ela fala. Você começa até a frequentar onde ela frequenta. Eu atendi uma pessoa esses dias que ela falou assim: pastor, eu estava numa igreja que eles bebiam. E eu sei que tal, mas eu sou novo convertido e tal. E o casal que me levou lá para a igreja, final de semana o pau comia cerveja, tal, Billy Jam, os negócios lá. Eu fui, até que eu bebi também. Eu falei: minha filha, convivência, aparta. E eu gostei de ver o que ela falou, que ela falou assim: eu estou agora preocupada, e estou preocupada comigo mesmo. Eu não posso ser assim. Você vai convivendo, irmãos. Olha as pessoas que estão à sua volta. Durante essa série eu quero ver quem vai sair daqui mestre e quem vai sair escravo. Ou é mestre ou é escravo. Ou entra no ritmo do reino, ou continua no ritmo do mundo. Você nunca vai conseguir corrigir as coisas que você não receber confronto. As coisas que você não quer confrontar. Ah, eu não quero nem falar nisso. Tem que falar. Você nunca pode corrigir o que você não quer confrontar. É impossível. Você não consegue. Tudo que você tolerar não muda na sua vida. Se você é uma pessoa que tolera dívida, você não pode mudar. Todas as pessoas que foram esse ano no meu gabinete falar sobre dívidas comigo, eu falei: vai nas terças-feiras. E eu estou vendo que não estão aqui alguns. Depois não pode vir no gabinete falar comigo. Vocês percebem? Por que as pessoas são levadas cativas? Em Provérbios 22:7 a Bíblia diz assim: o rico
domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Existem vários tipos de empréstimo. A raiz desse texto aqui é a pessoa que não é mansa com o dinheiro, ela sempre tem falta dele, ela vai se escravizar, porque a palavra mansidão é nunca gastar tudo o que tem. Você não usa toda a força, você não usa todo o dinheiro, você não escreve em toda a folha, deixa margem. O problema da dívida, quando você faz uma dívida, existem dívidas sadias, nós vamos falar sobre dívidas aqui hoje. Você está fazendo um empreendimento e vai render mais do que você está fazendo. Isso é outro assunto. Estamos falando de pessoas desordenadas e desorganizadas. Mas só que o problema da dívida é simples: enche o seu presente e esvazia o seu futuro. Quando você chegar lá no futuro, você está vazio. Mas só que dá um sintoma de que você está com o presente cheio. Mas ele vai limpar o seu futuro. Você trabalha para quem te emprestou, você paga quem te emprestou, e ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, e domina você. O bom da semeadura é que a semente esvazia o seu presente e enche o seu futuro. É por isso que o reino funciona à base de semeadura e colheita. Isso é importante. Quantos estão aprendendo? Muito importante que entendam. Entender o que estamos ensinando. Deus quer fazer negócio através de você. Pare de abrir os seus negócios. Peça a Deus para fazer negócios através do que Ele colocou nas suas mãos. E você vai ver o que Deus vai fazer. Para a gente terminar, psicológico. Para a gente terminar, vamos mais um texto. Gênesis 2:17. Deus diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe o que esse texto aqui me ensina? É que Deus, ele deu uma ordem: não toque onde eu disse para não tocar. Quando Deus te der acesso à abundância, Deus colocar alguma coisa dele na sua mão, tem algo que Deus falou assim: não toque. Não toque na parte que eu falei para você não tocar. Tudo que Deus te dá tem uma parte que é intocável. Quem entende de abundância precisa saber disso. Por quê? Tudo que Deus colocar na sua mão, todo o acesso que Ele te der, tem uma parte que é exclusiva dEle. No jardim, havia uma parte separada para uso exclusivo de Deus. Quando você recebe o seu salário, tem uma parte que é exclusiva de Deus. Qual que é? A sentença é a mesma: não toque na parte que eu disse para não tocar. Quando nós recebemos o nosso rendimento, tem uma parte que é de Deus. E Deus, Ele disse muito sério, muito reto: não toque. Deus trabalha com leis. E as leis de Deus, elas servem para colocar ordem no ambiente. Imagina, irmãos, uma nação sem lei. Todo mundo mata todo mundo, bate em todo mundo, prende todo mundo acha que deve matar quem deve matar. E é assim, o desejo de algumas pessoas é que não tenha lei. Se fosse eu matava. Até crente. Se fosse eu estrangulava. Se fosse eu nunca perdoava. Então a lei diz: você vai ter que fazer. Por isso que Jesus disse que quem tem as suas leis e obedece, esse ama. Porque Ele está falando, é de ordem, é uma questão de ordem. Então Deus é um Deus de lei. E as leis de Deus é para estabelecer a ordem de Deus. E toda a ordem de Deus estabelece os limites. Nós que somos pais, na nossa casa tem que ter lei.
Os pais perderam as leis da família. Os filhos agora chegam quando quer. A lei é, aqui em casa tem que chegar a essa hora. Para sair tem que falar com o papai. Para sair tem que falar, hoje como é que faz? Onde é que está seu filho? Nem sei. Viajou com a namorada. Quem disse que solteiro deveria viajar sozinho? Vai quebrar a lei. Vai fazer sexo antes da hora. Quebrou mais uma lei. E ainda vem e diz, eu amo as suas leis. Para quebrar, né? Quem disse que as pessoas estão simplesmente dormindo, cochilando? Agora ninguém desfruta em paz das leis de Deus que se quebram. Não esqueçam disso. Eu não sou vigia de ninguém. Vejam bem, Deus é um Deus que Ele dá suas leis. O motivo das leis de Deus é para colocar? O motivo das leis de Deus é para colocar? O motivo da ordem é para trazer? Limite. O que é limite? É só até aqui. Os jovens, namoro tem que ter limite. No casamento também tem que ter limite. No relacionamento de amizade, tudo tem que ter limite. Você não pode ir todo dia na casa de uma pessoa. Não é a sua casa. O que significa a palavra casa? O que significa a palavra casa? Lugar de encaixe. Se fosse a sua casa, se encaixava. Ah, mas fulano... Não, todo dia não encaixa. Tem que ter tempero. Quem aqui come no restaurante todo dia? Ninguém? Quem aqui come no restaurante pelo menos umas 15 vezes por mês? É bom? Dá vontade de comer qual comida? Por quê? É lugar de encaixe. Você come a comida comida de restaurante bem feitinha, e tem frango assado, e tem aquilo, e você vai todo dia, vai. Aí você fica com vontade de comer o arroz com ovo na sua casa. Porque casa é lugar de encaixe. Diga comigo, Deus é um Deus de leis. As suas leis trazem ordem. A sua ordem traz limite. Então eu preciso de ter lei, ordem e limite. Vocês acham que vivemos... As pessoas não estou falando de tempo de regras, de lei. Eu estou falando das leis de funcionamento. Você que é empresário, está na hora do almoço, não larga o celular. Você não conhece as leis de relacionamento? Então a sua vida vai se transformar numa desordem, e você vai reclamar depois, mas está faltando limite. Se você vai acessar a abundância de Deus, primeiro, Deus é um Deus de ordem, e a ordem é estabelecida por suas leis. Não toque na minha parte, não entre aqui, não faça isso. É assim, as pessoas querem decidir como vão cultuar a Deus. A palavra é Deus decidindo como quer ser cultuado. As pessoas querem decidir que hora vão chegar na igreja, querem decidir como vão cantar, Ei, Deus já decidiu como Ele quer. Sabe por que nós queremos fazer do nosso jeito? Porque queremos ignorar a lei, a ordem e os limites de Deus. Se tem um negócio que é difícil, é obedecer limites. De vez em quando eu estou indo para casa, eu vejo uns motoqueiros passando do lado oposto daquele sinalzinho de 40 ali, sinalizador. Desnecessário, né? Esses dias um rapaz passou perto de mim no salão da Marilza, e de carro, dando, sinalizando para passar e correndo. Para estacionar ali perto do negócio de mola. Tem lógica? O sinal de trânsito é um limite. Certo é que a gente, de vez em quando, quebra um limite, mas nós precisamos nos adaptar à lei. Irmãos, isso começa dentro da nossa família. Tem pai que não tem limite com os filhos na televisão.
Fica até meia-noite, 1 hora na televisão. Não tem limite, não tem hora de acordar, não tem hora de deitar. Porque você não conhece de lei, ordem e limite. Façamos o homem à nossa imagem. Imagem, o que significa semelhança? O que significa? Digam, semelhança é funcionar como? Se você me diz que vai funcionar como Deus, você precisa entender das leis de Deus, da ordem de Deus e dos limites de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Mentiroso. Hebreus 7:8. Tem gente, um dia uma pessoa, eu entrego meu dízimo, mas eu não vou entregar não, porque entregar meu dízimo onde eu quiser. Deus estabeleceu que é no altar. E Deus disse mais, para tirar a dúvida, que quem recebe dízimo é o pastor. É mesmo. Leiam todos. O que a Bíblia está dizendo? Você entrega para homens que morrem, mas Deus registra a sua entrega. Isso é para tirar dúvida. Deus criou as leis dele. Vejam bem, vamos colocar aqui um casal. Casaram. Aqui tem outro casal. Eles casaram. No mundo todo hoje tem 7,5 bilhões de pessoas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem como saber. Não é? Tem bilhões de pessoas casadas. Então quando esse casal, essa mulher, deixa esse marido e vem ficar com esse homem, ela adultera. Ela não adultera só por causa desse homem. Ela constrangeu uma lei de Deus, porque a humanidade está toda conectada. Uma hora eu volto com isso, é muito difícil entender. Deus não acende e apaga o sol. As leis de Deus mantêm o sol funcionando. Por isso que o salmista diz, eu amo as suas leis. Eu amo as coisas funcionando. Quando você faz algo que quebra uma lei de Deus aqui, você está interferindo na humanidade. Você está interferindo num todo de Deus. Em algo maior do que a gente imagina. E esse negócio é complicado. Por isso que um dia Deus disse para o povo lá em Malaquias, voltem financeiramente para mim. Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos, das minhas leis, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Põe atenção. Se vocês voltarem para mim, eu volto para vocês. E o povo, mas de que o senhor está falando? Ele disse o quê? Eu estou falando para vocês trazerem os dízimos e as ofertas. É o que ele diz. Lê aqui todo domingo. Não é isso que lê aqui? Trazei. Em que nós nos tornaremos? Aí Deus fala assim, roubará? Vocês vão me roubar? Mas em que? Primeiro, voltem para mim. Voltar como? Nós estamos aqui na igreja, a gente vai na sinagoga, a gente leva os bezerros, a gente leva os animaizinhos lá, nós estamos fazendo sacrifício. Não, vocês estão sendo infiéis. Eu já determinei o que vocês têm que fazer financeiramente. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, os dízimos e as ofertas alçadas. Aí você quer acessar a abundância do reino, descumprindo as regras do reino. Não acessa, só vai me ouvir. Para acessar, tem que seguir as instruções. Pastor, eu não dizimo não, mas eu entrego o dízimo. A oferta só começa depois do dízimo. Porque o dízimo é uma regra que Deus decidiu, não toque nessa parte.
Essa parte eu separei para mim. Agora a oferta, você separa para mim. Entenderam? Essa parte eu separei para mim. Eu chamo ela de dízimo. Agora a oferta, vocês separam para mim. Diga comigo, a oferta só começa depois do dízimo. Eu termino com vocês. Semana que vem eu vou falar sobre, o tema vai ser saindo da lama para entrar na abundância. Ficou bom assim, né? Saindo da lama para entrar na abundância. Durante as próximas terças-feiras vamos falar de semeadura e colheita. A semente, irmãos, ela é muito importante. Quando Deus fala sobre uma semeadura, é porque Ele já planejou uma colheita para você. Quando você pede a Deus uma colheita, Deus vai te pedir uma semente. Então, se você quer participar, entrar, eu preciso entender isso. Eu preciso, porque eu preciso de um milagre. Nunca esqueçam, os milagres não acontecem onde são necessários. Os milagres acontecem onde são buscados. Onde é que você acha que precisa de milagre nesse Brasil? Em todo canto. Mas se não buscar, os milagres não acontecem onde são necessários. Os milagres acontecem onde são buscados. Então, se você tem interesse nessa série, não para me ouvir, mas para alterar a sua vida, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Então parta para a obediência aos princípios de Deus. Porque a obediência, ela vai encurtar a distância até o milagre. A obediência, ela encurta a distância até o ponto de chegada. A desobediência, pelo contrário, ela aumenta a distância. Às vezes você tem um prêmio para dar para o seu filho, mas ele é muito desobediente, você não entrega. A obediência encurta a distância. A desobediência aumenta a distância. Segue assim. Não se esqueça, a desobediência é sempre mais cara do que a obediência. Que Deus te abençoe. Amém?